constantemente à nossa volta, quando ela é feita com sinceridade na presença de Deus, ela muda a gente. E eu me lembro que eu tinha 13 anos quando eu ouvi isso a primeira vez, e de lá para frente eu fiz todas as loucuras do mundo, mas esse princípio nunca saiu de dentro de mim. De modo que anos depois, quando eu fui alcançado pela epifania irreversível da revelação do Evangelho em Cristo Jesus em meu favor, isso já estava plantado como certeza em mim, eu já me converti daí para frente. Sabendo que a minha oração, e eu me entreguei, como eu já disse tantas vezes a vocês, imediatamente, foram 10 anos de jejuns, de oração e de leitura da Bíblia. Paulo disse que se retirou para a Arábia 3 anos. Eu entrei numa Arábia existencial 10 anos, saindo para pregar, fazer cruzadas, pregar em universidades, campos, eventos, na televisão, nos rádios, nos teatros, mas o meu caminho era de volta para dentro daquele quarto, para aquela porta fechada. E aonde eu ia, para os lugares onde eu pregava, eu quase nem convivia com as pessoas que estavam organizando os eventos, nos ginásios, nos estádios, nos teatros, porque eu pregava, voltava para o quarto, me ajoelhava e ficava igual um camelo na presença de Deus em intercessão. Foram os 2 anos que estabeleceram os fundamentos da minha consciência espiritual, do meu enraizamento e da natureza do meu ser até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Em mim e eternamente. Mas eu aprendi que oração muda a gente se transforma num outro ser. Se ela é feita com essa hipocrisia religiosa, ela muda o nosso ser para o mal, para a plasticidade, para a teatralidade, para a performaticidade viciante. E aí depois de um tempo você não consegue orar mais sozinho, porque não tem uma testemunha para dizer: eu vi como esse cara se ajoelha, como ela ora, como ela intercede, como ela é piedosa, como ele é sincero. Sem gente você não ora mais. Por isso você só ora em companhia de terceiros, porque você precisa do público. Por mais que você não vá para a praça, nem para a esquina. Ou não grave a sua oração para postar, como tem gente que só ora orações gravadas para postar. E sem gravação não há oração. Esses já receberam o seu galardão, que é o vácuo absoluto e eterno. Nunca vos conheci, não sei quem vocês são, ou como diz Paulo, de nada vos aproveitará. É como o bronze que soa, é como o símbolo que retine. Agora, quando a oração é praticada conforme Jesus ensinou, ela muda a gente se torna para o bem. Sereis, ou sereis como os hipócritas, ou sereis como Jesus o Cristo. São 2 modelos que o Evangelho está me apresentando de espiritualidade. A espiritualidade religiosa hipócrita, performática, de apresentações, de exibicionismo, de ostentação e nada mais do que isso, e aplausos humanos e silêncio divino, e oquidão espiritual absoluta. Creia que se você viveu assim até agora, a razão pela qual você é tão infeliz, oco, insatisfeito, medicado, aflito, ansioso, angustiado, desesperado, é por isso. Você exerce uma espiritualidade sem espírito, sem essência, sem âmago, sem Deus, sem verdade interior, sem intimidade com o Pai. Então o que sobra
É a oquidão das multidões, porque quanto mais multidão, menos gente você tem na companhia do seu ser. Quanto mais multidão, menos gente você tem na companhia do seu ser. E aí vem Jesus e diz, quando orardes, não sereis, porque vocês se tornam. Quando vocês oram como hipócritas, vocês se tornam essas pessoas, não momentaneamente apenas. Não apenas no ato e na hora e no tempo da performaticidade, da performance. Não, vocês se tornam no ser. A mente de vocês passa a pensar como a mente de um hipócrita. A cognitividade de vocês interpreta como a cognição de um hipócrita. Os sentimentos de vocês serão sentimentos de um hipócrita. E o hipócrita gostaria de viver no mundo de Truman, onde tudo é gravado. O hipócrita gostaria de viver num Big Brother de falsa espiritualidade. O desejo maior do hipócrita é que cada ato dele seja transmitido, seja visto, seja verificado, seja louvado, seja de algum modo aprovado e exaltado diante dos homens. E aí, quando a gente entra nessa, a gente vira isso. Para sair disso, só muito cacete do Espírito Santo batendo, esfolando a gente, descarnando a gente, escalpelando a gente, para ver se sai essa casca dura da hipocrisia. E para ver se a gente recupera a ressensibilização humana, o que é uma coisa dificílima. Por isso, não tem ninguém mais difícil a ser convertido ao verdadeiro Evangelho de Cristo na face da terra do que o religioso. E na sua religiosidade, os mais hipócritas são os mais inconversíveis, são os mais intransformáveis, são os mais impermeáveis, são os mais difíceis, como eventualmente a sua mente se tornou. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque se vocês orarem como os hipócritas vocês serão. E vocês se tornarão, e isso vai virar caráter, pensamento, mente, atitude, comportamento, ação. Isso vai virar você. O caminho mais rápido para a hipocrisia é a falsa espiritualidade. O caminho mais rápido para a hipocrisia é a falsa espiritualidade. Repita comigo. O caminho mais rápido para a hipocrisia é a falsa espiritualidade. Repita de novo comigo, em voz alta, aí onde você estiver. O caminho mais rápido para a hipocrisia é a prática da falsa espiritualidade. Seja em relação ao dinheiro que você dá, supostamente generosamente, mas você está comprando atenções para a sua vida e perdendo galardões diante de Deus eternamente? Ou então é essa prática da oração que ora para o outro, a oração de recados, a oração de discursos, as orações de impressionamento, que é o que a maioria faz. Hoje em dia, cada vez mais hoje em dia, menos você fica sabendo de alguém que na solitude da vida entra no quarto, fecha a porta e tem vida com Deus, no silêncio, na quietude, na paz, na calma, na não necessidade de que ninguém veja, nem compartilhe, nem a sua mulher, nem os seus filhos. Eu tenho um momento de orar com a minha mulher, mas eles estão longe de serem os momentos da minha oração, porque eu oro o dia inteiro, o tempo todo. Ontem, por exemplo, eu fiquei quase 4 horas no dentista com a boca aberta, orando
orando e orando, boca aberta. Aí eu comecei a fazer coisas que eu tenho feito já tem algum tempo na vida, na minha inspiração e expiração. Inspirando, assim, inspirando com uma sílaba suave em mim, dizendo G, G, G. Yeah. Yeah. Já, 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 e, o, ah, boa. Só que a minha médica não ouvia, ninguém ouvia, só eu. O inspirar era um, o soprar era um, o inspirar era um, e o soprar era um, diave. O inspirar era um, e o expirar era um. Mas isso sem ninguém ouvir, só se tivesse um microfone na minha garganta para detectar. Isso é um exercício básico da minha mantra pessoal, enquanto a minha mente fica rodando em torno dos temas da minha intercessão. Com esse nome, essa mantra santa, como respiração, inspirada no Salmo 150. Todo ser que respira. E eu decidi, alguns anos atrás, transformar minha respiração numa mantra de confissão e de invocação silenciosa, que ninguém ouve e ninguém vê. Javé. Jesus. Senhor. E dentro de mim um volume de intercessão. Essa é minha, totalmente minha. Cada um desenvolva os seus modus operandi de fazer o círculo da oração, fazer um ciclo vicioso, que Paulo chama de orar em todo tempo no Espírito. Que para mim também, eu aprendi por mim mesmo e para mim mesmo, a fazer os meus pensamentos viajarem por dentro da minha oração, mesmo quando eu estou zangado. Como recentemente eu tive um momento de umas 2 horas de muita zanga e chateação. E de repente eu falei, bom, eu já estou há 20 minutos zangado, sem fazer a minha zanga viajar por dentro da oração. E aí eu comecei a colocar a minha zanga dentro da oração. Não dura 1 minuto, 2 minutos, já era tudo, muda tudo, transforma tudo. E eu não estou te ensinando mágica, eu só estou te ensinando dinâmicas de natureza psicoespiritual, mental, e que condicionam o pensamento, a mente, a emoção, a atitude, educam, criam um trilho virtuoso dentro do seu ser. Colocam um caminho firme dentro de você que não dá espaço para tergiversação, que gera a mistura e a perversão cognitiva e de entendimento e de compreensão espiritual no Homo Pneumaticus. Cada um de nós aprenda
a sua própria solitude da melhor maneira possível, porque é aí que você se torna quem você é. Não é no público que você se torna a pessoa que você é. No público, se você não tiver já alguém, se já não houver uma identidade plantada com aquela pedrinha branca sobre a qual eu falo muito, que é seu processo de individuação firmado dentro de você, você vai logo vivendo de uma espiritualidade pública, só de culto público em culto público, de palco em palco, de evento em evento, você vira só um ente de performance. Você se torna uma inteligência artificial de performaticidade, de engano religioso e nada além disso. Entendeu? Entendeu? Quando orardes, portanto, não sereis como os hipócritas, senão vocês vão se tornar exatamente isso, porque esse é o caminho mais curto. Para alguém se tornar um hipócrita é através da perversão da espiritualidade. Porque eles gostam, os hipócritas. É outra palavra que você tem que internalizar, é a palavra gostar. Chega a um ponto que o cara só gosta disso. Como a grande maioria dos crentes. Se você der um conselho a ele, minha filha, meu filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto sobre isso. Não precisa falar nem comigo, nem com ninguém. Não precisa pedir oração pública em lugar nenhum, que a oração pública é outro artifício, é outra armadilha, é outra arapuca. Em nome da piedade pública, o cara vai lá e diz que ele está preocupado, ou que ele quer interceder por alguém que está passando um problema muito grande, aí ele fofoca contando a história da pessoa em nome de um pedido de oração. Tudo isso que vocês fazem já no hábito. O que eu estou dizendo aqui, que é a naturalidade do Evangelho, para vocês, para muitos de vocês, já é a anormalidade. Porque vocês naturalizaram a hipocrisia dos fariseus na prática das diversas manifestações de espiritualidade de vocês. Então não sereis como, porque se fizerdes assim, sereis como? Tornar-vos-eis como eles. Não vos diferenciareis deles, é o que Jesus está dizendo. Porque eles gostam. Eles gostam. Assim como você aprendeu a gostar disso. Tanto é que você não gosta de nenhuma reunião que você chame de intimista, onde hajam 2 ou 3 no máximo reunidos em nome dele, como ele falou, em harmonia, em oração, em perdão, em graça. Não, isso não te serve. Oração para você fica cada vez mais poderosa quanto mais gente tem, quanto mais gritaria houver, quanto mais celeuma carregar. Parece que Deus é o Deus das celeumas, o Deus dos alaridos, o Deus das gritarias, o Deus das apoteoses, o Deus das sapucaís religiosas, das gritarias, das suas ousadias gritando, levantando a mão, da sua suadeira enlouquecida. Vocês gostam disso. Isso é viciante, é altamente viciante. Você quer saber o quão viciado você está? Determine fazer o oposto do que você faz até agora. Tem pastor que eu conheço, que são celebradíssimos no Brasil inteiro, mas que me dizem no particular, Caio, sabe qual é o meu maior problema? Eu até consigo convocar uma reunião de oração, ir lá orar numa vigília, ou nisso ou naquilo. Depois, na pandemia, agora tem muitos pastores que fazem reuniões de oração através de plataformas de oração, de Zooms ou de outros do gênero. Tem gente muito sincera fazendo isso. E eu estimulo todos os que eu vejo que fazem com sinceridade, mas há uma multidão que só está na performaticidade.
E aí, quanto mais eles oram, como diz o ditado popular, mais assombração aparece, porque aquela oração e nada é a mesma coisa. É quase uma invocação às presenças que habitam o vazio do espírito. A oquidão, a casa varrida e ornamentada, sem presença dominadora do mais valente Cristo morando em mim. Essa vaziez bem mobiliada é o lugar ideal para presenças malignas satanizadas. Cuidado, porque isso desperta gosto. E quando a gente aprende a ter gosto nesse tipo de espiritualidade, o cara diz, não, eu só vou para esses lugares. E quando ele tem vergonha de dizer que ele é assim, todavia, a gente sabe que ele é assim pelas escolhas que ele faz. Ou como quando ele opina e diz, não, eu não gosto daquela igreja ali, porque eu chego lá, todo mundo ora tão silenciosamente que parece que Deus não está presente. Porque o Deus dele não é o Deus de Elias. O Elias da carruagem de fogo, do fogo que desceu sobre o Monte Carmelo, e depois correu para o Monte Horebe, com medo de ser morto por Jezabel, e quando chegou lá, veio um terremoto que tremeu o monte todo, e ele mesmo diz, mas Deus não estava no terremoto, na pentecostalização do fenômeno do terremoto. Depois passou o terremoto e veio um vento tão poderoso, que era tão forte, que fendia, quebrava, despedaçava rochas no Monte Horebe. E o Elias do fogo, da carruagem de fogo, dos milagres, todavia diz, mas Deus não estava na tempestade, nem no vendaval, nem da demonstração daqueles poderes que nem as pedras suportavam e rachavam. Até que, de repente, no silêncio de tudo, se ouviu um... E Deus estava no sussurro. E Deus estava no sussurro. Mas vê, se as igrejas que fazem campanha de Elias largam qualquer coisa a não ser fogo do céu para matar os falsos profetas de Baal. É tudo onde eles ficam, porque a espiritualidade, quanto mais se aproxime do padrão de Jesus no Evangelho, do silêncio, da porta fechada, da quietude, do silêncio, da intimidade, do falar com Deus, ou do não dizer nada, porque apenas se abre como um flagrante exposto, no arreganho do seu ser sincero, na presença daquele para quem você existe nu, por fora, por dentro, no seu inconsciente, aonde quer que haja um você, em você, aí Deus está. Cuidado, portanto, para não aprender a gostar do que Jesus desgosta. E na nossa prática espiritual, a maioria de nós se viciou em gostar daquilo que Jesus desgosta. Daquilo que Jesus diz, não sejam, não façam e não pratiquem. Não sejam, não façam e não pratiquem. Interessante que ele encontra com prostitutas e ele denuncia a prostituição dos que pagam pelas prostitutas, porque a prostituta é só uma faminta. Olha, eu conheço prostituta desde a minha infância, mas muitas, elas me adoram, me amam até o dia de hoje. Garotas de programa, me respeitam. A vida inteira. E eu nunca vi uma garota de programa dizer, ai, que bom que eu tenho um programa.
Ai, meu Deus, vou ter que fazer um programa com aquele cara, mas eu estou precisando do dinheiro. É tudo dinheiro. Fica ali olhando para o relógio, o cara está lá mandando ver, ela contando a hora. Ela vende 1 hora em geral, e se passar de 1 hora, o cara vai ter que pagar o triplo para ela ficar, porque ela não aguenta mais. Aquilo é tudo para ela, menos sexo. Posicionar-se em geral não mudam nem de variação de posição. O que elas me dizem, eu boto da minha melhor posição, que é de 4, que é para nem ver a cara do bicho. E se for no mano a mano, eu fecho o olho, que é para não ver. E prendo a respiração, que é para nem sentir o cheiro. É por isso que para Jesus as prostitutas precediam os fariseus e os religiosos no reino dos céus. Porque eram pessoas trabalhando no esgoto, fazendo o trabalho sujo que ninguém queria e que elas próprias abominavam. Toda prostituta quer ter um amor, quer casar, quer ter filhos, quer viver. Aquilo ali, na maioria esmagadora das vezes, é apenas uma condição da qual não conseguiram sair. Quando Jesus denuncia a prostituição, nos dias dele, a prostituição era masculina, era o homem que pagava. Diferente da mulher de Oséias, a Gomer, que era uma adúltera prostituída, como Marcelina, mulher de Cláudio Imperador, que tinha prazer na variedade e não queria dinheiro para receber, porque ela era uma doente tarada naquele vício. Não é o caso das prostitutas da terra, na maioria absoluta das circunstâncias. Portanto, você não vê Jesus dizendo nada disso para as prostitutas, porque as prostitutas estão acostumadas a orar no quarto, porque elas têm vergonha de falar na presença dos homens com Deus. Naturalmente elas já estão falando baixinho, como o publicano, acerca do qual eu falei na sexta-feira, junto com o fariseu no templo, que não tinha coragem nem de levantar a cabeça, batia no peito e dizia, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Esse povo que você despreza está anos-luz na sua frente, na presença de Deus, porque eles não fazem o que Jesus disse que era para não fazer. E tem mais chance de não se tornar alguém tão perverso espiritualmente quanto você, porque não praticam aquilo que perversifica o espírito e transforma a pseudo-espiritualidade em pseudo-espiritualidade, em plasticidade, em falsificação, em estelionato, em teatralidade e nada mais do que isso. O perigo é que as pessoas aprendem a gostar. E você aprendeu a gostar. Para desistir disso, para você é um problema. Quer fazer uma prova com você mesmo? Tente orar 10 minutos, 15 minutos sozinho no seu quarto. Veja para onde a sua mente vai viajar, para tudo que é lado. Você não consegue 15 minutos, vai ser uma eternidade para você. Eternidade. Os primeiros anos da minha vida, mesmo num dia ocupado, eu acordava às 4h30, 5 horas da manhã, entrava no meu quarto de oração e de estudo, ficava lá orando, jejuando, de joelhos, com a minha Bíblia aberta entre leituras e orações, até 8 horas da manhã. 8 horas eu descia, tomava um café, voltava, subia, ficava mais 1 hora estudando de maneira objetivamente prática a Escritura, para as pregações que eu iria ter que fazer naquele dia em diversos lugares diferentes, e aí saía. Mas a oração, pela misericórdia de Deus, pelo exemplo do meu pai, do reverendo Antônio Elias, de alguns homens piedosos que estiveram à minha volta, como anjos do Senhor, como fronteiras de uma saúde espiritual que me estava sendo ensinada desde o primeiro dia, eu dou graças a Deus por eles todos, porque eu vivo dessa educação no Espírito, que me vem do Evangelho e me vem da prática dessas pessoas, que me foram tão absolutamente necessárias, excelentes e influentes.
Porque foi com eles que eu aprendi a não gostar dessa espiritualidade que vocês me veem denunciando profeticamente todos os dias da minha vida, inclusive agora para você. Porque o perigo, como eu disse, é gostar, é gostar. E é fácil gostar disso, porque isso traz aplauso, isso derrama confete na cabeça, isso gera luzes neons, isso coloca você na ribalta das apreciações. E quem não gosta disso, isso é um banquete para a carne, isso é um banquete para o devaneio, é um banquete para o ego. Isso é massagem especializada para o narcisismo total. Isso é o que de pior se poderia fazer de natureza espiritual contra o espírito, porque é uma falsificação plastificada. Cuidado, porque é fácil gostar, assim como eles, os hipócritas, gostam de orar. No quarto? Não. Sozinhos? Não. Para Deus? Não. Gostam de orar nas praças. Gostam de orar em público. Gostam de orações televisionadas. Gostam de expulsar demônios que nem demônios são só sugestionados. Na televisão ainda param para o comercial. Gostam. Está todo mundo perdido, sem nada, pode olhar para isso tudo que você vê em volta e saber que diante de Deus, nada disso tem nenhum proveito. Essas pessoas não são nem conhecidas, nem existem. Podem dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fazemos aquilo, expulsamos, profetizamos, curamos, e o Senhor vai dizer, eu não sei quem vocês são. E vocês vão dizer, mas eu estava no teu palco falando em teu nome, orando todo dia. E o Senhor vai dizer, eu nunca participei de nada disso, nunca te vi, não sei quem você é, nunca te vi nem mais gordo, nem mais magro, aparta-te de mim. Você só viveu para praticar a mentira, a hipocrisia, a disfarçatez, a plasticidade, a mentira. Tudo teu era apenas performance. Não sei quem você é. Eu lido com indivíduos, com pessoas, não com personas e performances. Mas é tão fácil gostar disso. É tão fácil gostar de se posicionar em pé na sinagoga, na igreja, na congregação, nos cantos das praças, nos ar livres, nas marchas, nos palcos, para serem vistos pelos homens, para serem televisionados, para serem gravados, para serem expostos, para serem divulgados. Sim, para serem percebidos, vistos, aplaudidos, para se tornarem altamente perceptíveis diante do máximo possível de homens. E eles querem que aquilo que deveria ser o produto de uma vida íntima com Deus se transforme numa performaticidade público universal, que acontece para aplauso geral e para o silêncio de Deus e de homens eternamente contra você. Você escolhe se você quer a realidade passageira e completamente destituída e desconstituída de significado diante de Deus, ou você quer, de fato, o secrecy, essa existência em secreto, mas que grita diante de principados, potestades, poderes. E quando você abre a porta, você sai com o coração iluminado, e todos os seres e dimensões dos mundos invisíveis e do mundo visível percebem que ali vai alguém tomado por uma glória interior extraordinariamente incompartilhável. Cuidado, porque é fácil gostar do que destrói você. Em verdade vos digo que esses que assim fazem, que assim praticam, que assim gostam e, portanto, assim se tornam, já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa.
você já recebeu sua recompensa. Você está pensando o quê? Já era, cara. Pega o prêmio e leva para casa. Leva o teu Oscar. Porque um dia você vai aprender que vai precisar enfiá-lo em algum lugar escuso, onde nem você vai suportar a entrada dele. Mas é para lá que ele vai. Não é para uma cristaleira celestial. É para o orifício arrombante da tua vida hipócrita, você entendeu? É para aí que isso vai. E é Jesus quem está dizendo. Ao contrário, não sejas nada disso. Faze o que é contraintuitivo. Porque depois da gente viver numa sociedade de massificação como a nossa, especialmente a nossa, que é muito pior do que a dos hipócritas fariseus e religiosos dos dias de Jesus, é a nossa, onde tudo é um Big Brother, tudo é gravado, tudo é não sei o quê, tudo tem que ser postado. Se o cara começa a chorar, ele já quer que alguém esteja gravando, ele fica zangado se ele chorar à toa e ninguém gravar. Vai me dizer que não é assim. Eu sei quem você é, cara. Porque eu conheço esse espírito. Antes de você nascer, ele já existe no mundo desde sempre. Ao contrário de Jesus, pratica a contra-intuitividade do Evangelho. O Evangelho é contra-intuitivo. A alma humana quer publicidade, o Evangelho quer silêncio, quer segredo. Por isso, em Mateus 11, se citando Isaías, no capítulo 57, se diz: não se ouvirá o grito da sua voz nas praças. Falando de Jesus e dizendo que Jesus pedia às pessoas não o exporem à publicidade para não criar uma impressão falsificada de sua própria realidade. Apenas como um curandeiro, que era tudo que ele não era e nem queria ser. Não divulgue, não contem a ninguém, não precisa falar. Não vai para o meio da cidade, vai para um lugar quieto, não precisa divulgar. É que as pessoas não aguentam e saem gritando por aí, mas ele mesmo não queria para se cumprir o que dissera o profeta Isaías: na praça não se ouvirá o grito da sua voz. É assim que ele vive. Quando Jesus fala mais alto, é de caso pensado. João 7, lá na festa dos tabernáculos, quando ele se levanta e diz em alta voz para todo mundo ouvir: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou em Mateus 23, quando ele derruba a mesa dos cambistas e exorta veementemente os fariseus e os hipócritas. Mas são poucas as vezes em que você diz que ele ergueu a voz. Ele fala com voz natural e quem quiser se aproxime dele e ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E se aproxime para ouvir, se aconchegue para ouvir. Eu não quero nada além dele, não quero aprender a gostar dessas coisas que matam a espiritualidade verdadeira e sincera. Por isso, tu sejas diferente, tu porém, contrariamente a isso, tu adversativamente a isso, tu contraintuitivamente em relação à intuição dessa perversão, manifesta-te diferente, portanto, quando orares, entra no teu quarto, ou vai para o deserto, ou silencia em algum lugar de pacificação, busca a tua interioridade e a tua solitude. O que é insuportável para você que é viciado em gente, multidão, apreciação, olhares, aplausos, está todo mundo doente. Como diz o profeta Isaías, do capítulo 1,
Da planta dos pés ao alto da cabeça não há nessa geração coisa sã, senão furúnculos, tumores, pus, doenças, envariolamentos perniciosos para todos os lados, coisas para serem espremidas, eles se tornaram num pus ambulante, mas não querem se enxergar. Jesus disse: se você não quer ser assim, não seja assim. Seja como eu estou te ensinando a ser. Tu, porém, quando orardes, quando tiveres essa pulsão do tópico específico da oração, da intercessão, do derramamento do teu ser na presença de Deus, do abrir e do escorrer da tua alma indistinta e indiscriminadamente, livre e soltamente na presença de Deus, fecha a tua porta, impede as visualizações, não fala nada para ninguém, fica quieto. Eu aprendi com meu pai, por exemplo, que era capaz de guardar uma oração durante anos e anos e anos e te contar décadas depois. Décadas depois, não tem pressa. Meu pai, que vem em secreto, me recompensa. Às vezes ele contava só quando que ele orava e pelo que ele pedia se cumpria de maneira total, clara e irreversível. Aí, muito discretamente, ele dizia: desde o dia tal, no ano tal, que eu venho orando todos os dias por essa situação. Demorou 10 anos ou 15 anos, mas eis o que o Senhor trouxe como solução. Está ali. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai. Orarás a teu Pai. Diferentemente disso, é aquele cara que só conversa com o Pai nos banquetes. Ele desse lado da mesa, uma mesa de 30 metros, ele na outra ponta e fica conversando com o Pai. Pai! Obrigado aqui por essa comida, meu Pai! Vou te mandar uma mensagem no celular, tá, Pai? Porque não dá para ouvir, a multidão é muito grande, é muito barulho. A maioria se torna patética assim diante do Pai que está nos céus. Você está falando com seu Pai, orarás a teu Pai que está em secreto, que habita o secreto, a sutileza, o silêncio, a quietude. E teu Pai que vê o teu secreto, que sabe o teu secreto, diante de quem tu és um flagrante, exposto e absoluto, teu Pai que vê os segredos do teu coração e da tua alma te recompensará. E hoje, é aqui que eu vou parar, pedindo a ti, Jesus, que eu que li, como quem lê para deficientes visuais que não sabem a linguagem dos deficientes visuais em braille, pessoal, que eu fiz, eu te imploro que essa palavra tenha entrado como nunca entrou no coração de alguém em quem ela nunca penetrou e produza a transformação que pode nos salvar de nos tornarmos seres extintos, seres que quando morrerem desaparecerão e serão nada, nem uma sombra, nem memória, nem lembrança, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Irão apenas para o Seol do coisa nenhuma, para a sepultura do nada. Salva-nos disso, eu te imploro, em nome de Jesus.